Olá, boa noite. Não sei se me estão a ouvir. Perfeito. Antes de começar, vou só aqui passar o vídeo da Janssen, que são os nossos patrocinadores, está bem? E já começamos. Vamos só dar aqui mais 2, 3 minutinhos para chegar mais alguém e depois começamos, está bem?
Muito bem. Penso que já demos aqui algum tempo de espera para as pessoas irem chegando. Entretanto, também quem chegar, eu vou aqui admitindo. Ahm, Muito boa noite a todos. O meu nome é Rui Pedro Andrade, eu faço parte dos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria para o biénio 2023-2024. E em nome da APIP queria dar-vos as boas-vindas e agradecer a vossa presença aqui nesta nossa segunda sessão do novo projeto DSM-5TR, os Diálogos sobre a Mente, Testemunhos Reais, que tem como objetivo disponibilizar aos internos de psiquiatria e demais interessados um parecer real, próximo e, acima de tudo, acessível por parte de internos mais velhos ou recém-especialistas relativamente a tópicos de interesse mais prático para o internato da psiquiatria, sendo o foco deste ciclo, como todos sabem, a realização dos estágios no estrangeiro. Pronto, queria agradecer o interesse e a presença de toda a plateia e, em particular, agradecer aos três oradores desta noite, que será seguramente uma noite produtiva. Tal como na primeira sessão, cada orador terá então 15 minutos para convencer os restantes colegas a realizarem o estágio. E no final das três apresentações, teremos então um pequeno espaço de discussão com possibilidade de colocação de dúvidas por parte da audiência. Pronto, sem mais demoras, passaremos então à primeira apresentação, que será realizada pelo Luís Paulino Ferreira, que é interno de psiquiatria do quarto ano do Centro Hospitalar de Setúbal. Força, Luís, o palco é teu. Ok, obrigado. Deixem-me só tentar aqui partilhar. Eu ia pedir só se podias ativar a partilha de tela. Acho que diz aqui que está desativado. Experimenta agora, Luís. Já. Ok. Conseguem ver? Sim, sim. Sim? Ok. Portanto, boa noite a todos. Já fui aqui apresentado e, no fundo, aquilo que eu venho trazer hoje é um bocadinho a minha experiência de falar sobre como é que foi o meu estágio que eu fiz precisamente há um ano em São Paulo, o estágio de ambulatório diferenciado no Instituto da Psiquiatria, no Brasil, em São Paulo. Portanto, vou começar brevemente por uma introdução, só para descrever um bocadinho o hospital e o instituto em si. Portanto, o hospital é o Hospital das Clínicas da USP, da Universidade de São Paulo, e, portanto, é um hospital que é um centro de excelência de referência, quer no ensino, na investigação e também na assistência médica. Portanto, é um hospital enorme, com mais de 380 mil metros quadrados, tem 15 mil profissionais a trabalhar lá, e é atualmente considerado o maior complexo hospitalar da América Latina. É composto e é constituído por 10 clínicas de diferentes especialidades, daí o nome do Hospital das Clínicas, e uma delas é o Instituto de Psiquiatria. O Instituto de Psiquiatria, que é sem dúvida o maior centro de psiquiatria do país e é pioneiro na estruturação de programas e serviços especializados, como veremos e como falarei mais à frente, que é desta questão dos ambulatórios diferenciados, ou seja, cada ambulatório corresponde e ocupa-se de doentes com uma determinada patologia. E, portanto, o IPQ foi pioneiro nesta forma de organizar e reorganizar os serviços e, portanto, está assim preparado para atender de forma mais completa, integrada e dirigida as mais diversas perturbações neuropsiquiátricas. Portanto, como não seria de esperar, é uma equipa multidisciplinar que é altamente capacitada e especializada, portanto, tem desde médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, portanto, tudo isto para haver aqui uma atuação interdisciplinar e com base num plano terapêutico de cada doente, porque cada doente que é admitido neste instituto tem à cabeça um plano de tratamento que é individual e, portanto, todos eles se regem e se unem para fazer cumprir este plano de tratamento. Portanto, o Instituto de Psiquiatria, que é o IPQ, conta com mais de 1.200 funcionários, dos quais 169 são psiquiatras especialistas e ainda conta com 60 internos residentes, portanto, não são internos de fora do hospital, e, portanto, atuam todos nas diversas áreas, nos diversos ambulatórios. Portanto, aquilo que eu fiz há mais ou menos 1 ano e 9 meses foi enviar o primeiro e-mail para pedir, então, para oficializar o pedido de estágio, e dentro da panóplia de documentos que me foram solicitados para formalizar o estágio, foi-me pedido que eu construísse a minha grade. Ou seja, este foi o e-mail que eu recebi há 1 ano e 9 meses, no fundo, para eu tentar aqui escolher que ambulatórios é que eu queria fazer, no fundo, queria participar de que ambulatórios. Portanto, eu selecionei aqui e destaquei aqueles que eu na altura escolhi para fazer. Portanto, se repararem, havia aqui várias opções que decorriam ao mesmo tempo. Portanto, aquilo que eu acabei por propor, uma vez que ia 3 meses, era se seria possível dividir os 3 meses e, no fundo, participar de 2 ambulatórios que decorressem ao mesmo tempo. Isso foi completamente tranquilo. Portanto, disseram que sim, senhor, comia 3 meses que não havia qualquer tipo de problema. E, portanto, no fundo, estes foram os ambulatórios que eu selecionei e enviei depois para a Isabel, que é a secretária responsável pelo internato, e correu tudo bem. Portanto, deixo aqui também
o link dos ambulatórios que o IPQ tem para oferecer e que podem depois consultar a posterior. E, portanto, no fundo, uma vez isto foi no papel, na teoria, a minha semana no IPQ era um bocadinho isto. Ou seja, eu tinha segunda-feira à manhã livre, porque não havia ambulatório mais diferenciado que eu pudesse escolher nesta altura. E, portanto, acabei por ter grande parte dos tempos com vários ambulatórios a decorrer ao mesmo tempo. E aquilo que eu fazia das duas, uma. Como é aqui o caso, por exemplo, da segunda-feira, eu ia em semanas alternadas, por exemplo, ia uma semana ao ambulatório do Prosex e depois, na semana seguinte, ia ao ambulatório do Promulher. Ou então, aquilo, por exemplo, à terça-feira à tarde, o que eu fazia era fui um mês e meio de seguida ao ambulatório do Integrado e no mês e meio posterior acabei por ir ao ambulatório da PTSD. Portanto, ou seja, só chamar aqui, por exemplo, a atenção, porque acho que isto também é relevante. Por exemplo, quarta-feira, a única opção que me foi dada foi escolher a interconsulta, que no fundo não é mais do que consultas de psiquiatria de ligação geral. E a minha quarta-feira acabou por ser completamente diferente. Isto porquê? Porque eu estando lá, eu a primeira semana fui assistir às consultas de psiquiatria de ligação, mas eu tinha acabado de sair e de fazer o estágio de psiquiatria de ligação. Pensei assim, bom, posso ficar aqui 3 meses a assistir a isto, mas eu gostava até de assistir a outros ambulatórios. E fui falando com colegas meus, ia perguntando, porque eu comecei a perceber que eles não iam todos quase nenhum ia para a consulta de ligação. Eu perguntei, então, vais para onde? Eu vou para o ambulatório do sono. Eu vou para o ambulatório transcultural. E eu, então, já depois de lá estar, aquilo que eu fiz foi falar com a secretária do internato médico, ir falar até com os coordenadores também de cada ambulatório e perguntar se eu podia assistir durante o período que lá estava. E, portanto, no fundo, acabei por acrescentar mais 4 ambulatórios à minha grade inicial, e, portanto, não houve qualquer tipo de problema, e eles sempre, portanto, muito acessíveis nessa parte, ou seja, a não ser que houvesse votação de internos e houvesse internos a mais, foi sempre uma coisa muito tranquila, ou seja, que acabei por assim assistir a mais 4 ambulatórios diferentes. Portanto, no fundo, a minha semana no IPQ era isto. Portanto, estes ambulatórios cada ambulatório, como é que era esta equipa constituída? Regra geral, na maior parte dos ambulatórios, era constituída então por entre 2 a 4 psiquiatras especialistas, 3 a 4 internos e depois o dobro dos psicólogos e psicoterapeutas. Portanto, basicamente, os psiquiatras especialistas tinham a função de supervisão, ou seja, aquilo que eu a maior parte do tempo fiz foi assistir às consultas que eram dadas e levadas a cabo pelos internos. Portanto, depois, os internos de fazerem a consulta, aquilo que faziam é, antes de terminar, dar a proposta terapêutica, faziam uma pausa na consulta, iam discutir com o especialista e depois voltavam então para terminar a consulta. Portanto, na maioria dos ambulatórios, aquilo que eu acabei por fazer foi acompanhar um dos internos que estava à data a realizar a consulta e assistir à consulta e depois à discussão. No entanto, havia alguns ambulatórios, nomeadamente o Prosex, o ambulatório do sono e a psicoterapia, em que apenas era permitido assistir à discussão dos vários casos. Ou seja, não era permitido ou não seria bem visto assistir à consulta, mas valeria mais a pena ficar a assistir à discussão. Portanto, assim conseguíamos assistir à discussão de vários internos e, portanto, passávamos a tarde sem ver propriamente doentes em consulta, mas acabava por ser uma discussão bastante enriquecedora. Portanto, a maior parte do estágio foi observacional. No entanto, e eu acho que aqui isto foi uma vantagem, o facto de ser a consulta feita e eu acompanhar um interno, que muitas das vezes ter um interno um ano abaixo, um ano mais baixo que o meu, lá o internato também são só 3 anos. Portanto, havia muitas vezes consultas feitas por internos do primeiro ou do segundo ano. Então, muitas das vezes até partilhávamos a consulta e podíamos fazer um bocadinho a consulta ombro a ombro. Portanto, eu até cheguei a começar algumas consultas, depois pegava ele, portanto, fazíamos assim, portanto, havia sempre a possibilidade de ser um bocadinho mais prático. Pois, muito rapidamente, vou então descrever, regra geral, os vários ambulatórios. Eu ao todo passei por 13 ambulatórios durante estes 3 meses. Uns que eu voltaria a repetir, outros que se calhar acho que não valeram assim tanto a pena, e é nesta missão agora que vos falo. Portanto, começando então aqui pelo ProSex, é o programa de estudo em sexualidade e, portanto, ocupa-se sobretudo das disfunções sexuais e das perturbações parafílicas. Este, como disse, é um dos ambulatórios em que nós não assistíamos à consulta, portanto, era a discussão dos casos. Havia uma discussão em média de 5 a 6 pacientes por período, portanto, a maior parte dos diagnósticos era das perturbações parafílicas, anorgasmia, disfunção erétil, perturbação de controle do pulso sexual, e, portanto, no fundo, acho que foi uma mais-valia. E este foi dos ambulatórios que mais gostei, sobretudo pela diferença, se calhar não vemos isto de forma se calhar tão recorrente na nossa prática clínica assim mais rotineira. A abordagem, acho que a abordagem, no fundo, também em todos os ambulatórios, deu para rever alguns conceitos de aplicação mais teórica ou prática no que toca à farmacologia, mas em todos eles a psicoterapia é mandatória. Portanto, todos os doentes têm acompanhamento psicoterapêutico, quer seja individual, quer seja de grupo. E a base, em quase todos os ambulatórios, é mais psicodinâmica.
Quanto ao programa do Pró-Mulher, portanto, no fundo é o equivalente, é a mesma consulta de ligação de perinatal, portanto, dirigido às mulheres, portanto, perturbações psiquiátricas nas diferentes fases do ciclo reprodutivo, na gestação, no pós-parto e na menopausa. Aqui já assistimos a consultas, portanto, em média mais ou menos quatro consultas por período, e deu, sobretudo do ponto de vista prático e farmacológico, rever aqui algumas das particularidades dos fármacos na gravidez e na amamentação. Os diagnósticos não é muito diferente daquilo que vemos na consulta de perinatal. Depois, a psicoterapia foi aquele ambulatório que eu fiz durante 3 meses, porque também não consegui arranjar, mesmo já lá estando, havia outros colegas que tinham outros ambulatórios, mas eu não consegui depois ir porque foi-me negado, porque já tinha muita gente, e 2 deles que eu tentei foi o ambulatório da POC e o ambulatório da disforia de género, e eles disseram, pronto, temos muita pena, mas não vai dar porque já temos muitos internos. Portanto, eu acabei por ficar os 3 meses na psicoterapia. Portanto, este oferece o acompanhamento psicoterapêutico e funciona como complemento. E, no fundo, podia-se dividir. Aqui este ambulatório era das 8 da manhã até ao meio-dia e meia, como todos os ambulatórios da manhã. E aqui dividíamos em 2 partes. Uma primeira parte, das 8 até às 10 e meia, em que assistíamos à supervisão e às discussões de caso. Portanto, os internos que viam os casos, viam os seus pacientes durante a semana, depois, à terça-feira de manhã, traziam aquilo para falar e para discutir com o supervisor. Portanto, aqui as discussões eram mais longas. Em média, cada discussão de caso demorava para aí 1 hora, e por isso a média acabou por dar aqui duas discussões de caso por período. Os diagnósticos dos mais diversos que possamos imaginar. E depois disto, a primeira parte, acabava por haver uma segunda parte, e esta é uma parte que é talvez menos prática e menos clínica, que era, isto passava-se todas as semanas, a análise, discussão e leitura de um capítulo do livro. Portanto, este ambulatório é levado a cabo pelos internos do primeiro ano, e que tinham como bibliografia este livro de Freud, portanto, as conferências introdutórias à psicanálise, e a cada semana que passava, eles tinham que ler um capítulo previamente, e, portanto, depois acabava por haver discussão sobre esse capítulo. É um ambulatório que ou seja, nunca tinha tido contato com a psicanálise até então, portanto, acho que valeu por aí, mas acho que 3 meses, acho que se calhar foi um bocadinho demais. Portanto, se conseguirem, depois quem tiver interesse e fizer estes estágios, se conseguirem arranjar um outro ambulatório, ou para intercalar, ou então para pôr no mês e meio seguinte, acho que valerá mais a pena. Depois, o ambulatório do TEPT, que é o transtorno de stress pós-traumático, aqui o acompanhamento de situações ligadas ao trauma e ao stress pós-traumático. Aqui já assistimos a consultas, mais ou menos 3 a 4 consultas por período. A abordagem psicoterapêutica que faziam era mais baseada na dialética comportamental. Portanto, eu acho que este ambulatório, acho que vale a pena, sobretudo para quem tiver interesse no tema. E é uma das minhas áreas que tenho mais interesse, e por isso achei bastante proveitoso, porque de facto o trauma no Brasil é uma coisa mais séria, no sentido em que havia mesmo muita, ou seja, a magnitude do trauma e da experiência traumática era algo que eu em Portugal aqui nunca tinha contactado, desde pessoas a terem sido assaltadas, raptadas, violadas, e portanto havia mesmo muita patologia ligada aqui ao stress e ao trauma. Portanto, acho que valeu por isso. Quanto ao ambulatório integrado, que era de terça-feira à tarde, era um ambulatório que se ocupava das perturbações da personalidade cluster B, maioritariamente, a esmagadora maioria, perturbações da personalidade borderline. Portanto, aqui assistíamos a consultas também, e eu tive a oportunidade, em 2 desses períodos, assistir ao grupo. Eles tinham lá em São Paulo um grupo que intitulava o Grupo PES, Pensamentos, Emoções e Sentimentos. Era um grupo que corria durante 1 ano, e todas as semanas, portanto, uma sessão de 3 a 4 horas, em que envolviam os doentes, portanto, os pacientes, que eram 20 doentes que faziam o grupo com diagnóstico borderline, e cada um deles podia trazer um dos seus familiares. Portanto, no fundo, eram 40 pessoas num grupo, e que falavam, por exemplo, a sessão a que eu assisti era falar sobre a raiva. Na outra sessão a seguir, falar sobre a dor. No fundo, é uma coisa aqui mais psicoeducativa. Acho que valeu a pena, e acho que um mês, ou seja, normalmente aqui é aconselhado fazer 1 mês e meio de seguida, que é mais para acompanhar aqui a questão. Os acompanhamentos aqui são mais periódicos, são menos espaçados. E, portanto, no fundo, acontecia muitas vezes os doentes não autorizarem que a pessoa estivesse presente na consulta, e, portanto, quando assim era, também estávamos só a discutir o caso com o especialista. Quanto ao programa transcultural, este foi um daqueles que depois eu só consegui arranjar lá, portanto, na grade inicial, na proposta não gostava. Portanto, no fundo, é aqui o acompanhamento de população em risco de maior vulnerabilidade. No fundo, não há nenhuma particularidade propriamente diagnóstica, mais ou menos 3 consultas por período, mas era essencialmente a população abrangida por este ambulatório, eram a população com surdez e mudez, e os refugiados também, que vinham muito, por exemplo, de países vizinhos como a Venezuela ou a Colômbia, fugiam para o Brasil, e depois então havia aqui uma abordagem diferente, mais, digamos que sustentada aqui nesta parte mais do apoio também do serviço social. Quanto ao ambulatório do sono, este, portanto, trata de distúrbios do sono, que
tenham ou não comorbilidade psiquiátrica, e esta equipa era constituída por vários internos, era o ambulatório assim mais requisitado, foi daqueles também que eu mais gostei de fazer, de participar. Porquê? Porque eram constituídos por médicos de pelo menos 3 especialidades, tinham internos de pneumologia, neurologia e psiquiatria. E, portanto, no fundo, ouvíamos as discussões dos vários doentes, mesmo levadas a cabo por cada um destes internos, e davam sempre, portanto, se calhar davam mais ênfase a umas coisas, um neurologista ou um pneumologista, que se calhar nós não damos tanto quando tratamos estas áreas. E, portanto, a maior parte da discussão, ou seja, nesta consulta, neste ambulatório, também não se assistia às consultas, porque a coordenadora não achava que fosse proveitoso. E, de facto, bem, porque é mais proveitoso, eu acho que ouvir e assistir à discussão dos casos. Portanto, nós fazíamos 7 a 8 consultas e discussões de caso por período. Os diagnósticos desde insónia, SAUS, narcolepsia, portanto, toda a patologia inerente aqui à questão do sono. E acho que é um ambulatório que vale muito a pena e que é bastante concorrido, porque há muitos internos que vêm de todas as áreas do Brasil para fazer o ambulatório do sono ali no IPQ. Depois, o projeto de epilepsia ocupa-se da epilepsia e patologia psiquiátrica e acho que valeu a pena, sobretudo, para tentar treinar aqui ou ver fazer o diagnóstico diferencial entre epilepsia e as crises convulsivas psicogénicas ou não epiléticas. Propriamente não há qualquer tipo de particularidade, quer a nível farmacológico ou de abordagem. Portanto, eu acho que valeu a pena. Quem tiver interesse, acho que será, sem dúvida, uma mais-valia. Depois, o prosoma é perturbações dissociativas conversivas e perturbações factícias. Portanto, no fundo, são estes doentes que existem aqui neste ambulatório. E é dos ambulatórios que as consultas eram mais longas, ou seja, o período, a média, é a média que mais abaixo fica 2 períodos por, mais ou menos, por 2 consultas por período, desculpem, e as consultas poderiam ser mesmo muito, muito extensas. Eu lembro-me que no primeiro ou no segundo dia que eu fui a este ambulatório, eu fiquei das 2 da tarde até às 6 da tarde com a mesma doente. Porquê? Porque a consulta demorou 2 horas e meia, e depois ainda houve a discussão do caso em que o interno demorou mais 1 hora a passar e a discutir o caso. Portanto, as consultas eram mesmo muito, muito longas, e acho que por causa disso foi talvez assim o ambulatório também que eu menos gostei, e se voltasse a fazer outra vez, acho que dispensava este ambulatório. Depois, o ambulatório de ansiedade, perturbações de ansiedade, portanto, ajuda no diagnóstico diferencial, portanto, todo o tipo de ansiedades apareciam naquele ambulatório, portanto, acho que para rever aqui alguns conceitos, algumas formas de tratamento, questão das indicações, das diretrizes, acho que valeu muito a pena. Dos dois também que eu mais gostei foi aqui do jogo patológico e do transtorno de impulso. Pela diferença, sobretudo, o coordenador é o mesmo, só que um acontece de manhã e outro acontece à tarde. Portanto, o jogo patológico trata a perturbação do jogo e Internet Gaming Disorder. E, portanto, no fundo, aqui os doentes, a média de consultas por período é um bocadinho mais baixa, porque os doentes faltavam bastante. Eles diziam, pronto, muitas das vezes, sobretudo primeiras consultas, faltavam imenso. E depois, o transtorno de impulso foi, a par do sono e do Prosex, talvez os 3 que eu mais gostei, porque são, ou seja, eu via mesmo diagnósticos que muitas vezes nós só vemos nos livros, ou que não contactamos assim numa base tão diária. Portanto, a maior parte dos diagnósticos de oniomania, cleptomania, tricotilomania. Portanto, foi interessante ver a abordagem e a visão deles destes transtornos, destas perturbações, e depois as várias particularidades farmacológicas na abordagem destes mesmos. Por fim, o último ambulatório, o 13º, que eu assisti, foi o ambulatório da doença bipolar. Portanto, o ambulatório integrado de bipolares, portanto, que se dedica à abordagem da perturbação afetiva bipolar. Portanto, uma vez mais, à semelhança da psicoterapia, este também se dividia em 2 partes. A primeira parte, das 8 até às 10h30, assistir às consultas. Aqui era o único ambulatório, este era o ambulatório mais diferente dos outros todos, por 2 motivos. Primeiro, porque neste ambulatório eram especialistas que faziam a consulta, e os internos estavam lá de volta a ver a consulta. Portanto, por exemplo, houve um dia em que havia 8 internos lá, e, portanto, o doente entra, e os internos estão lá todos à volta, e o especialista é que faz a consulta. E depois, no final, discutimos. Portanto, e a outra particularidade é que é o único ambulatório em que o acompanhamento psicoterapêutico é na linha cognitivo-comportamental, diferente dos outros todos que é de base psicodinâmica. E depois a segunda parte, que é das 11 até à 1 da tarde, ou até ao meio-dia e meia, era uma aula teórica, um jornal club, apresentação de trabalho, artigos. E, portanto, eu este ambulatório fiz durante 3 meses, porque na grade inicial podia ter feito. Foi-me dado a escolher às sextas-feiras, existia este ambulatório e o ambulatório da bulimia. E eu optei por não fazer o ambulatório da bulimia porque já tinha feito estágio nessa área. Mas se fosse hoje, se calhar fazia, porque acho que 3 meses neste ambulatório, eu achei assim um bocadinho, achei que 1 mês e meio ou 2 meses acho que compensaria perfeitamente e a pessoa já conseguia ter, no fundo, colher assim o mais importante. Quem tiver interesse, acho que é muito proveitoso dividir aqui as sextas-feiras entre o ambulatório dos bipolares e da bulimia. Por fim, e para terminar,
acho que o balanço do meu estágio, acho que foi sem dúvida muito positivo, acho que foi 5 estrelas, portanto, foi uma mais-valia formativa e uma experiência profissional, pessoal e cultural, acho que inigualável. Portanto, permitiu-me, por um lado, contactar com uma grande variedade de doenças psiquiátricas, e se nós pensarmos que o Estado de São Paulo tem 22 milhões de pessoas, portanto, tem o dobro da população de Portugal, portanto, há muita doença mental, muito diversa, muito distinta. Portanto, poder acompanhar na prática e aprender com muitos colegas, no fundo, que dedicam a vida profissional a tratar este tipo de doenças, acho que eles são os experts nas áreas e, portanto, acho que toda a gente tem a aprender com eles e, honestamente, são pessoas muito acessíveis. Não houve nenhum ambulatório propriamente em que as pessoas fossem um bocadinho assim menos simpáticas ou menos acessíveis, não, sempre muito entusiasmados e sempre a mostrar muito gosto por a pessoa. Então, vens de Portugal e tentar saber então, como é que fazem em Portugal, como é que tratam isto, como é que abordam isto. Portanto, acho que essa dinâmica que se criou, acho que foi muito, muito boa e fez toda a diferença. Portanto, acho que foi, mais importante que tudo, acho que foi um complemento importante à minha formação. Portanto, acho que abriu-me novos horizontes, deu-me aqui diferentes recursos, conhecimento teórico-prático, que acho que consigo trazer mesmo para a prática clínica, quer em termos de diagnóstico diferencial, quer em termos de detectar sintomatologia e poder aqui formular hipóteses diagnósticas se calhar mais acertadas ou que estejam mais próximos da realidade e, no fundo, também ter aqui ferramentas na abordagem terapêutica de muitas patologias com as quais me tenho vindo a cruzar. E, por fim, acho que a parte cultural, conhecer melhor a cultura no país e o povo brasileiro, que são inigualáveis, são fantásticos e, portanto, e sobretudo, e acho que, portanto, aqui foi juntar o útil ao agradável, portanto, foi ter esta experiência cultural e de viajar e de conhecer pessoas e novas cidades, e, por outro lado, também perceber quais é que são as crenças acerca da saúde mental, o estigma que tem sobre a saúde mental e até mesmo do ponto de vista idiomático, portanto, vocábulos e expressões próprias que eles usam, e eu acho que isso tem-se revelado mesmo muito útil depois na avaliação mesmo dos doentes, isto partindo e tendo em mente que muitos dos doentes que nós vemos são de nacionalidade brasileira, os brasileiros são a principal comunidade estrangeira residente em Portugal, e, portanto, acho que mesmo desse ponto de vista mais pessoal, ou mais interpessoal e mais de abordagem da pessoa, e mesmo para criar empatia e tudo mais, acho que facilitou bastante e, portanto, acho que foi juntar assim o útil ao agradável. Portanto, mesmo antes de terminar, deixo só aqui, portanto, o meu e-mail para dúvidas ou outras questões que queiram esclarecer e deixo aqui o link para consultar os vários ambulatórios, mesmo para, ok, quando construírem a vossa grade, ok, têm que escolher daqueles, mas já ir se calhar com alguns ambulatórios, pronto, eu se calhar gostava de fazer este, portanto, quando chegar lá, peço já se posso fazer um destes e deixo o e-mail da Isabel, que é uma querida, para pedir a marcação de estágio. E pronto, e foi isto. E obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Luís, pela tua apresentação. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao Afonso Gouveia, que é o próximo orador, que é interno de psiquiatria do quarto ano da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Força, Afonso, podes brilhar. Consegue ouvir-me? Sim, sim, perfeitamente. Ok, então tenho aqui de partilhar. Eu não estou a conseguir pôr as permissões. Chatice. Escrever outra vez.
não estiveres a conseguir, Afonso, eu posso partilhar aqui e depois É, vais-me dizendo quando ok, se tens calhar vai uma. ser melhor, porque isto, ele diz que eu tenho de dar permissões, depois ele entra para configurações. Ok, deixa-me Se calhar então, isto vai demorar. deixa-me então procurar aqui a tua apresentação que me enviaste. Conseguem ver? Ok, eu consigo. Pronto, então Pronto. vais-me Um, dizendo, está bem? yeah. Portanto, eu já fui apresentado. Obrigado por terem aceito a minha submissão. Eu realizei um estágio de psiquiatria de ligação na Irlanda, na capital da República da Irlanda, que é Dublin. Foi no início deste ano, entre janeiro e março, e portanto, quando cheguei lá, apanhei o pior do inverno, por assim dizer. Podes passar, Rui? Este é o sumário. Este é uma foto da principal fachada do hospital. O hospital, na realidade, é bastante antigo e constitui-se basicamente de quatro hospitais. Eles estão todos ligados, mas aquilo começou com um certo hospital, depois eles acrescentaram mais uns edifícios, depois acrescentaram mais um terceiro conjunto de edifícios e agora, enquanto eu estive lá, estavam a acabar de construir o quarto conjunto de edifícios. Eu tentei incluir, sobretudo, alguns aspectos mais práticos e de aprendizagem ao longo da minha apresentação. Portanto, eu não tinha fotos de todos os edifícios, mas há imensos. Podes passar, Rui? Pronto. Como é que eu consegui este estágio? Tentei contactar múltiplos serviços, tentei contactar o Colégio de Psiquiatras da Irlanda, sempre sem sucesso. Não sei se houve algum fenómeno de Lost in Translation, porque descrever o que é que nós queremos ir lá fazer é um bocado difícil. Quer dizer, descrever não é difícil, mas capturar numa palavra. Então eu tentava dizer observership, internship, coisas assim, mas eles às vezes ficavam com a impressão que eram, que iam ter de me remunerar, apesar de, então a dada altura eu comecei a dizer não é preciso remunerar, é sobretudo observacional, mas o que é facto é que não consegui muitas respostas. Eventualmente eu tive um bocado de sorte porque eu contactei a Federação Europeia de Internos de Psiquiatria, eh, sendo que a sua presidente na altura era da Irlanda e ela facilitou-me ao ter falado com uma psiquiatra lá do hospital que ela conhecia e depois essa psiquiatra aceitou o meu estágio e que eu fizesse lá o meu estágio. Eu fiz essencialmente 12 semanas, de janeiro a março, um, e esta foi, não consigo vos dizer muito bem o porquê, foi a primeira opção e única que surgiu. Eu também marquei o estágio com pouca antecedência e, portanto, tinha de ser assim. Eles só me confirmaram o estágio oficialmente para aí a 9 de dezembro, sendo que eu comecei um mês depois. E, portanto, foi assim um bocado sob pressão, e apressado. A minha intenção era ter um contacto com a psiquiatria noutro país, mas que também desse para conhecer o serviço de saúde e perceber e ver em primeira mão a experiência de trabalho noutros países. Eles pediram imensos documentos, foi preciso um CV, obviamente, mas uma carta de motivação, plano de estágio, cópia de passaporte, duas cartas de recomendação, uma certificação de ordem dos médicos, de como sou médico, um certificado de que sou interno de psiquiatria, o que não é fácil de obter. Portanto, mas eu acabei por entregar aquela folha que nós assinamos quando aceitamos a vaga e eles lá aceitaram um registro criminal, vacinação, serologias e alguns formulários específicos do hospital.
Só de referir que oficialmente nós temos de submeter o nosso pedido, segundo o regulamento jurídico do internato médico, temos de pedir o estágio com 60 dias de antecedência se ele vai ter uma duração superior a um mês. Podes passar, Rui? Acerca de considerações formativas, eu quando cheguei lá, primeiro isto demorou um bocado a perceber, mas eles têm uma equipa muito, muito extensa, mas que na realidade não trabalha todos os dias e, portanto, apesar de que existiam cerca de 8 especialistas, que são os consultants, eles na prática estava lá 1,2 em média, que eles disseram uma média. Ou seja, eles tinham assim um sistema de rotatividade que era complementar. E isso também foi muito interessante de observar, particularmente porque no meio de tanta rotatividade eles acabavam por ser coerentes e consistentes e trabalhavam bem entre si. E existiam também dois internos mais velhos e dois internos do básico, porque eles lá dividem entre a especialidade superior e mais básica. Depois também havia três de MGF, havia 5 médicos, digamos que tarefeiros, que também trabalhavam nas equipas de ligação, de psiquiatria de ligação, e eu achei que isso era super interessante, e eles não, pronto, faziam como os outros, conferenciavam e discutiam os casos ou com os internos mais velhos ou com os especialistas, e aquilo correu bastante bem, e, e lá uma coisa que eu verifiquei é que os tarefeiros e os internos de fora de psiquiatria aparentemente não se sentem assim tão desconfortáveis com ver doentes psiquiátricos. Também, mas depois a equipa também inclui enfermeiras de saúde mental, de referir que na Irlanda existe o curso de enfermagem de saúde mental, ou seja, é uma trajetória em que as pessoas já são selecionadas desde muito cedo e, portanto, já estão muito mentalizadas para a saúde mental e para a psiquiatria, e inclusivamente eles têm duas self-harm nurses, porque existe na Irlanda uma guideline que especifica que todos os hospitais com urgência externa devem ter, durante o período de diurno, enfermeiros especializados em self-harm para atender os doentes que vão com ideação suicida ou com tentativas de suicídio. Depois também existia uma Certified Nurse Practitioner Assistant, que era essencialmente uma enfermeira que podia prescrever e pronto, tinha mais autonomia mais do que as outras enfermeiras e era mais próxima, fazia um pouco mais próximo do que os médicos fazem. E depois também existia pelo menos 2 psicólogos de que eu me recordo. A equipa tinha imensas atividades, tinha a ligação habitual, como vocês a conhecem, mas também respondiam à transplantação. A transplantação era engraçado porque as pessoas muitas vezes não tinham antecedentes psiquiátricos e, portanto, devíamos pessoas essencialmente sem patologia mental, mas nós tentávamos despistar essa possibilidade e, ao fim e ao cabo, medir a sua motivação, e existe um instrumento de Stanford para medir isso. Também havia a ligação particular às pessoas mais velhas, que era feita pelos gerontopsiquiatras, mas também com o apoio dos médicos mais jovens. Também havia a perinatal e havia o apoio à urgência. Uma coisa que me impressionou bastante foi que na Irlanda o sistema, a ligação e a psiquiatria hospitalar é completamente separada da psiquiatria comunitária. Eles não, ou se está num ou se está noutro. E isso foi muito interessante porque aqui em Portugal as coisas ainda acabam por estar um bocadinho juntas, não é? Debaixo do mesmo departamento, e ao passo que lá não. E pronto, isso tem algumas desvantagens, tem algumas vantagens, mas eu achei que isso de facto era muito interessante, e uma limitação que pronto, também não pertencia ao âmbito do meu estágio, foi que eu não vi como é que se faziam as atividades nas equipas comunitárias, embora até pudesse ter sido interessante. A maior parte, o meu estágio foi maioritariamente observacional, mas isto foi por especificação do próprio hospital, porque eles são muito
ligam muito a esse tipo de coisas portanto, existe uma grande litigância na Irlanda. Portanto, o hospital queria proteger os doentes e não sei o que mais, então foi muito judicioso com isso, mas depois a minha orientadora disse que eu podia falar com os doentes e desde que não estivesse sozinho, pronto, também não teve problema. Eu tentei fazer o máximo que podia na mesma. Referir que o Irish Medical Council permite algumas licenças temporárias para o reconhecimento de equivalência médica, de autonomia, mas na altura eu desconhecia isto e, portanto, não me candidatei a isso. Também poderia ter sido uma coisa que se calhar não teria prosseguido, porque isso implica outros moldes, de contratação, ou seja, e de aceitação do estágio, porque se for um estágio observacional é muito simples, é muito fácil, eles só têm de conferenciar lá no serviço, obter umas autorizações, mas à partida não, é muito mais facilitado se for observacional. Ao passo que se for para ter algum grau de autonomia e responsabilidade institucional, eles metem outro tipo de coisas e também implica alguma papelada junto do Irish Medical Council que demora tempo. E pronto, eu queria só. Esta foi uma coisa que eu só descobri mais tarde. Quando eu cheguei lá, havia uma Induction Week, foi um bocado feliz porque eu cheguei ao mesmo tempo que entrou literalmente uma nova fornada de médicos para a equipa e, portanto, eu fui logo acolhido com pessoas que também estavam em igualdade ou de circunstâncias, ou em circunstâncias muito parecidas, de novidade. Nós tínhamos sessões de formação, que era chamado Teaching, em que iam todas as pessoas do serviço que não estivessem de saída de banco, inclusivamente os especialistas, e eles até ficavam muito contentes, e não foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque pronto, os especialistas também estavam sempre lá na formação. E depois também achei muito interessante que todos os internos tinham acompanhamento semanal programado com os seus supervisores e eu também fui muito sortudo em ter partilhado disto. Como disse, na Irlanda existe uma elevada litigiosidade e, portanto, pratica-se um tanto de psiquiatria defensiva, existem sempre muitos protocolos, muitas guidelines que as pessoas seguem. A lei de saúde mental deles é bastante mais restrita que a nossa. Eles têm legislação própria para que regulamenta a avaliação da capacidade de tomada de decisão e existe também muita advocacy por parte de patient groups e isto configura uma população, características diferentes na população que os psiquiatras assistem. Ainda assim, eu achei que era suficientemente próximo, mas suficientemente diferente para ser estimulante e interessante. E as patologias são sempre as mesmas, podem adquirir nuances ou tonalidades ligeiramente diferentes, mas foi bastante reconfortante ver que as depressões eram iguais, por assim dizer, e que os quadros, os delírios também, e muito interessante. Ao passo que o sistema todo é muito diferente, a maneira como se faz as coisas já não é tão parecida. Depois, eu também notei que havia sempre um apoio presente, havia sempre pares ou internos mais velhos ou especialistas e que eram extremamente voluntariosos em ajudar as pessoas mais novas. E depois também notei que havia uma grande consternação por parte do serviço com a qualidade de vida das pessoas que nele trabalham e que saíssem a tempo ou a tempo e a horas, que aproveitassem a vida fora do hospital e eu achei isso também muito laudável e interessante. Podes passar, Rui? Portanto, referi aqui uma particularidade, que é que na Irlanda a especialidade de psiquiatria demora pelo menos 7 anos. Eles fazem um tronco comum de 4 anos. Eu achei interessante que eles tinham semanas de estudo para exames e também têm supervisão semanal e grupos mensais, grupos válidos para peer support.
Depois eles ingressam, podem ou não ingressar no Higher Specialist Training, que inclui imensas subespecialidades, não é? Psiquiatria geral de adultos, pedopsiquiatria, algum foco mais em perturbações da aprendizagem, adições, ligação, psiquiatria social e de reabilitação, académica, perturbações de comportamento alimentar, perinatal, psiquiatria psicoterapêutica ou forense. Eles geralmente, cada um tinha uma ou duas ou mais destas valências. Ou seja, era, era cultivado que os internos, depois de fazerem o básico, escolhessem assim duas ou três subespecialidades e antes de depois, eventualmente, poderem candidatar-se ao título de consultant. De referir que a forense, por outro lado, tem um percurso bastante extenso e era mais 7 anos de internato, que eu achei curioso, mas eles são um país tão litigioso que, ao fim e ao cabo, faz algum sentido. Podes passar, Rui? Estas foram só algumas fotos, que eu não tirei muitas fotos do hospital, porque não podia estar à urgência. Eu achei notável que não havia doentes no corredor, é uma coisa, sempre uma coisa interessante, todos os doentes tinham um quarto. Esta era a sala de observação de psiquiatria na urgência. Podem ver que as cadeiras e a mesa está tudo preso ao chão, também uma situação interessante. O hospital tinha um espaço comum onde se celebrava coisas dos trabalhadores. Este era assim, uns pósteres a falar das nacionalidades dos trabalhadores e às vezes havia aqui exposições no meio. Lembro-me que lá para março houve a semana do delírio, que estavam lá colegas da medicina interna e da neurologia a falar do delírio para o hospital todo, que é assim uma coisa muito diferente. Nós tínhamos as formações e havia assim também postos pelo hospital a incentivar a investigação para os profissionais que quisessem. Relativamente a aspectos mais práticos, que foi o que me veicularam, que seria mais interessante. O alojamento é extremamente caro em Dublin. Eu não sei se foi, eu também fui numa altura particular que coincidiu com uma crise de habitação em Dublin. Foi o no início de março, sendo que eu tive de janeiro a março, no início de março deu-se o fim da moratória contra os despejos e, portanto, havia muita convulsão social e havia muitos doentes em situação de sem-abrigo ou em risco de se tornarem sem-abrigo, daí a umas semanas, por causa do término desta moratória que surgiu no contexto do Covid. E eu não sei se isso teve que ver, se isso esteve associado ao, se era a principal razão, mas também li que Dublin é a quarta cidade mais cara da Europa e, portanto, as casas são para esquecer, mas mesmo os quartos são muito caros. Eu consegui arranjar um quarto também caro, mas através deste site, Spot a Home, existe bastantes tentativas de fraude, segundo me disseram, portanto é preciso muito cuidado. Os subúrbios são sempre mais baratos, mas lá em Dublin os transportes funcionam tão bem, são muito fiáveis e, portanto, eu acabei por ficar a 50 minutos de distância do hospital, mas era um trajeto que se fazia muito bem, era só apanhar um comboio e depois andar 10 minutos. Portanto, não tem, se um dia optarem por ir para lá, não tenham medo de ir para os subúrbios. Tenham um bocado de cuidado com os quartos para estudantes, porque muitos casais e senhorias exigem que os estudantes saiam aos fins de semana, que é assim uma condição chata para quem vai lá há 3 meses. Portanto, eu não prosseguia com essa via. O passe é relativamente caro, era cerca de 80 euros por mês. Depois não havia nada, só havia subsídio de deslocação daqui do internato médico em Portugal, mas eu sei que há muitos hospitais que não concedem este subsídio a estágios opcionais, apesar de que os estágios chamam-se opcionais, mas são obrigatórios, que eu saiba ninguém tem a opção de não os fazer. E os voos são relativamente baratos e existem voos todos os dias em múltiplas companhias, o que também é uma vantagem. Podes passar, Rui?
E pronto, e isto era para mostrar aqui um bocadinho de algumas fotos. Eu apanhei alguma neve, geada. A Irlanda tem a fama de que está sempre a chover, e é um bocado verdade, mas ao mesmo tempo também é exagero, porque nunca chovia assim tanto. Não chove como. Não, nunca é chuvada. Chove um bocado, pronto. Nem é uma coisa que se justifique ter um guarda-chuva. Tive lá 3 meses e nunca tive um guarda-chuva. Nunca precisei. A cidade é assim um bocadinho cinzenta, mas eu também estive lá no inverno. Podes passar, Rui? Estas fotos aqui à direita já foram em março, na primavera. Como podem ver, as coisas ficam mais claras. Há sempre muitas coisas para se visitar. Podes passar, Rui? Aquela é uma rua muito famosa onde há sempre muitos artistas. Lá está, a Irlanda é muito verdejante, há cenários e paisagens naturais de interesse para visitar. Podes passar, Rui? Também esta ilha chamada de Isle of Ireland, há sempre. Isto é uma mini península chamada Howth, que também é muito interessante para visitar. Isto, podes passar, Rui? Isto também foi uma cidade mais periférica, com castelos e coisas pronto, de interesse para visitar. Podes passar, Rui? Relativamente ao balanço final, eu acho que o estágio valeu muito a pena, foi muito bom. Eles ofereceram a oportunidade de participar numa investigação. Eu participei lá num estudo de qualidade do serviço. Eu notou-se um grande cuidado pedagógico, notei um grande ênfase nos cuidados centrados na pessoa e não nos serviços. Um, a população é suficientemente diferente, é mais geralmente tem mais acesso é mais conhecedora dos seus direitos, a recursos de advocacia para pacientes, e é diferente. O estágio foi maioritariamente observacional, mas isso também pode libertar-vos para absorver um bocadinho mais informação e aprendizagem sem o stress de ter de estar a fazer as coisas. O modelo de internato também é muito diferente. Um, a vida lá também é diferente. Nota-se que aos fins de semana os parques enchem, as pessoas andam mais na rua, não está toda a gente a trabalhar aos fins de semana. Foi muito interessante. A relação com os colegas também foi muito, muito boa. Eles foram, e eram muitos colegas multiculturais também. O país vale muito a pena de viajar de cima a baixo. A gastronomia não tem nada de especial a não ser o Irish Breakfast. Agora, os problemas são essencialmente com os custos, mas pronto, podem pensar que são só 3 meses da vossa vida. O inverno é particularmente escuro e frio, mas felizmente existe aquecimento central nas casas e no hospital, e uma pessoa só passa frio na rua. A história e cultura irlandesa também é muito interessante, da imigração irlandesa, das fomes por que eles passaram, do domínio inglês, a tradição literária, musical e artística, e toda a gente gosta de ir aos bares, onde existe sempre, muitas vezes, música ao vivo, e é interessante também ver os músicos. Podes passar, Rui? Algumas dicas finais. Tentem organizar o vosso estágio com tempo, as respostas demoram, nem sempre chegam. Um, Procurem entrar em contato diretamente com psiquiatras ou com colegas internos que vos possam tentar ajudar a chegar à pessoa certa, porque os e-mails perdem-se e são mal interpretados, ou são mal lidos, ou são reencaminhados para as pessoas erradas. Depois, não sejam só turistas, tentem também perceber como é que é ser uma pessoa lá, ser um cidadão, ser um trabalhador lá. Existe bastante mais para ver além dos pubs e da fábrica da Guinness. O alojamento é extremamente caro, mas quanto mais tarde marcarem o vosso estágio, menos oportunidades têm. Um, Quanto à investigação, tentei escolher algo que não está no início, que foi um bocado o meu erro. Tentei escolher, se vos derem várias opções, escolham assim algo que esteja mais encaminhado, porque depois eu fiz mais trabalho inicial de colheita de dados e se calhar não foi muito interessante, e ainda não, digamos que ainda não deu frutos.
E pronto, e apreciem como também difere o internato noutros países. Podes passar, Rui? Estas são algumas sugestões de bibliografia feliz. Podem ouvir músicas irlandesas, também muito interessante. Este filme que ganhou um Oscar no início deste ano. E também ler os livros do James Joyce. Tentem ler em português, porque o inglês do James Joyce não é fácil. E por último, alguns links úteis, mas pesquisa HSE é o equivalente do SNS deles. Podem ver coisas também do Colégio de Psiquiatria. E é isso. E obrigado pelo convite e espero que tenha sido útil. Muito obrigado, Afonso, pela tua apresentação. E então, sem mais demoras, passemos à última oradora da noite, a Catarina Cunha, que é interna de psiquiatria do Hospital Magalhães Lemos. Força, Catarina. Ok, olá a todos. Deixem-me ver se eu consigo compartilhar isto. Espera lá, isto não é nada intuitivo. Ok. Acho que está. Conseguem ver? Isto gravou. Conseguem me ver? Isto gravou. Agora sim, já está, já está. Já está? Já Ok. está, sim. Ok, boa. Então, boa noite a todos. Eu sou a Catarina, sou interna do Magalhães e hoje vou-vos então falar sobre o meu estágio que foi realizado no Rio de Janeiro, num centro de atenção psicossocial. O meu estágio foi assim uma coisa meio aleatória, no sentido em que eu inicialmente fui para o Rio e fui para um hospital psiquiátrico chamado IPUB. Só que aquilo houve assim uns problemas, porque eu ia fazer um estágio mais direcionado para a terapia cognitivo comportamental, só que ainda na altura não estava a acontecer essa consulta, e eu tinha muito interesse na psiquiatria comunitária, e na altura falei então com esse médico, que foi com quem eu articulei, e os internos lá do hospital faziam estágio num dos centros de atenção psicossocial, ou seja, 2 vezes por semana iam lá, e eu comecei a ir com eles e gostei tanto que pedi para ficar. Pronto, basicamente não foi planeado, então depois acabei só por estar, oficialmente o meu estágio seria no hospital, eu comecei só a ir 1 vez por semana para a consulta de stress pós-traumático, e os restos dos dias fiquei lá os dias todos porque adorei. Pronto, era assim só para contextualizar a história. E, portanto, vou começar só a minha apresentação também a contextualizar um bocadinho. Eu não estou a conseguir. Já está. A contextualizar um bocadinho a história aqui da psiquiatria comunitária, que eu acho que é muito interessante. Porque nós sabemos, não é, que cada vez mais se fala aqui neste modelo de referência da OMS dos direitos, dos cuidados de saúde centrados na pessoa, nos direitos humanos e na recuperação. E, de facto, a Organização Mundial de Saúde lançou um manual, que é um manual que se chama o Comprehensive Mental Health Action Plan, de 2020 a 2030, que é um manual assim, de orientação para a criação de serviços de saúde mental comunitários. Eles dão vários exemplos de centros de serviços de saúde mental comunitários no mundo que, portanto, que seguem estes valores, não é, da psiquiatria comunitária, e falam dos centros de atenção psicossocial do Brasil. Pronto, e o facto de nós sabermos, não é, que cada vez mais existe uma mudança de objeto na psiquiatria, não é? Que não é apenas aqui a redução dos sintomas e o tratamento da doença mental, mas também a promoção da saúde mental. Isso é assim o lema um bocadinho da psiquiatria comunitária, promover a autonomia, a liberdade e o direito ao exercício da cidadania dos doentes. E sabemos de que a psiquiatria, desde a sua gênese, sempre houve muitas críticas, não é? Foi criada numa matriz fortemente positivista, centrada no modelo biomédico, ignorando completamente os fatores psicossociais.
houve aqui esta institucionalização da loucura, que não é o doente mental que assume um lugar de perigo e deve ser afastado do espaço social. E o Brasil está muito marcado por isto, pelos manicômios, portanto, o que fechou, o Hospital Barbacena é um dos hospitais assim mais famosos, que fechou apenas em 1980 e de facto foram internados lá cerca de 5.000 pacientes, 70% diz que 70% nem sequer tinham um diagnóstico psiquiátrico e portanto eram doentes que iam para lá e não saíam mais, e até há alguns documentários sobre isso, eu podia ter posto aqui mas não pus, mas que são muito interessantes, em que eles referem-se a isto ao Holocausto brasileiro. E, portanto, a partir daí, falando um bocadinho da reforma psiquiátrica brasileira, porque no fundo este estágio obrigou-me não, fez-me muito estudar a história da psiquiatria no Brasil, que é muito interessante, porque a reforma psiquiátrica brasileira foi muito inspirada da reforma psiquiátrica italiana, particularmente aqui por esta figura que é o Dr. Franco Basaglia, que sempre criticou muito o modelo institucional asilar e o papel autoritário da psiquiatria, e ele defendia esta noção de psiquiatria democrática, muito orientada para a defesa dos direitos humanos, da participação ativa da pessoa doente. E este médico ele chegou a ser diretor de um hospital psiquiátrico na Itália, mas e tentou reformar, não é, esse hospital, até que diz que é impossível humanizar o hospício na medida em que este perpetua a metáfora da exclusão. E, portanto, ele saiu desse hospital e em 1971 na cidade de Trieste abriu vários centros de saúde mental nesta lógica da psiquiatria comunitária. E portanto a reforma psiquiátrica no Brasil é um movimento histórico, não é, de caráter social, económico e político. Aconteceu no final da ditadura militar, que terminou em 1982, se não me engano, nesta altura, em 1978, formou-se um movimento, que era um movimento de trabalhadores de saúde mental, em que, essencialmente, muitos técnicos de saúde mental se despediram em massa, não é? Como crítica, não é? A estas condições na saúde mental que eram bastante más, e formaram este movimento e começaram a fazer bastantes conferências, congressos, e em 1987 existe um Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, que é um congresso da psiquiatria, da saúde mental, mas que traz muitos outros atores da sociedade, pessoas com doença mental, familiares, outros grupos que também tinham esta missão. E portanto eles fizeram quase um movimento ativista em prol dos direitos das pessoas e instituíram aqui o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é celebrado todos os anos no dia 18 de maio. Portanto, aqui um marco, não é, de relembrar aqui esta luta contínua. E portanto, os centros de atenção psicossocial nasceram daqui. Portanto, o que é um centro de atenção psicossocial? É um serviço de saúde de caráter aberto e comunitário que atua numa lógica territorial e independente de qualquer estrutura hospitalar e destina-se ao tratamento de pessoas com doença mental grave, tanto em intervenção em crise como na reabilitação psicossocial. Portanto, tem aqui estes dois polos incluídos numa estrutura só. Eu acho isso muito interessante. Os CAPs estão integrados numa rede, que é a Rede de Atenção Psicossocial, onde no fundo existem outras estruturas, como uma articulação assim bastante próxima com os centros de saúde, com hospitais gerais, também com serviços residenciais e outras estratégias de desinstitucionalização. E assim, em 2023, portanto, para termos uma noção, no Brasil existem 2.836 CAPs, no Rio de Janeiro existem 169 CAPs. Os CAPs são divididos consoante a área que dão apoio, não é? Portanto, CAPs 1 e CAPs 2 até 70.000 habitantes e os CAPs 3 até 150.000 habitantes. Aqui o CAPs 3 tem as particularidades que são CAPs que funcionam 24 horas e também tem aqui esta acomodação noturna, portanto tem camas para acomodação. Depois temos o CAPs AD, que é para adições, e os CAPs SI, que são para crianças e adolescentes. Pronto, então o CAPs onde eu fiquei chama-se CAPS 3 Maria do Socorro e foi um CAPS muito particular e muito interessante porque está dentro de uma favela, que é a favela da Rocinha. Portanto, que é a maior favela do Rio de Janeiro,
E vocês podem ver aqui na imagem de baixo que isto é um complexo. Portanto, temos o CAPS, depois ao lado temos a Clínica da Família, que é um centro de saúde, e depois aqui em cima podem ver UPA 24 horas, que é uma urgência. Isto facilitava muito depois a articulação, não é? Porque se o doente precisava de ir ao centro de saúde, nós até o levávamos, não é? Se precisava de ir à emergência, nós levávamos. Portanto, era aqui uma coisa muito bem articulada. Pronto, para vocês terem noção da Rocinha, é aqui esta região, bastante grande, acho que tem cerca de 100 mil habitantes, e é muito complexa, não é? Tanto pela sua diversidade cultural, como também pelas suas fragilidades, e também por aqui da questão do crime organizado, não é? E do controle por o chamado poder paralelo. Mas pronto, que é assim basicamente é um mergulho assim num mundo à parte, não é? Por isso é que é tão interessante. Pronto, aqui onde vocês podem ver aqui estas motas era onde nós íamos fazer as visitas domiciliárias através de mototáxis, porque não é, estas ruas são muito estreitas e portanto os médicos, não é, enfermeiros e assistentes sociais punham-se nos mototáxis e iam. Aqui primeiro, exato. Esta equipa, a equipa do CAPS, eu achei muito interessante por ser uma equipa com muito pessoal não médico, portanto tinha apenas 3 médicos e depois tinha, portanto, 8 enfermeiros, os 14 técnicos de enfermagem, que são tipo enfermeiros, nós aqui acho que não sei muito bem, acho que não temos essa figura, mas 14 técnicos de enfermagem, 3 assistentes sociais, 5 psicólogos, um terapeuta ocupacional, depois tinha 4 cuidadores em saúde, que são técnicos que fazem assim vários grupos e atividades, e depois tinha cerca de 26 residentes multiprofissionais por mês. Estes residentes, que são os internos, não eram só internos de medicina, mas também internos de psicologia, de assistência social. Pronto, esta equipa depois dividia-se em 3 equipas pequeninas, como está aqui ao lado. Portanto, cada equipa ficava com um médico, que era mais o gestor, e estas 3 equipas distribuíam-se por determinados locais da Rocinha, porque a Rocinha realmente uma extensão muito grande, tem 3 centros de saúde e, portanto, cada pequena equipa, portanto, dividia-se assim por áreas. Pronto, o CAPS tem tem atendimento 24 horas por dia, portanto, assim de manhã até às 7 da tarde existiam atendimentos programados, atividades, e depois no período noturno e fim de semana estava só aberto para emergências e para basicamente tratar das pessoas que ficavam lá a dormir. Portanto, internados, que não é bem internado, não é? Porque é uma contenção em crise, no fundo. Eu vos mostrar aqui, pronto, esta era a equipa, com também internos e assim, portanto faziam-se algumas formações semanais. Daqui isto é o espaço, onde tínhamos a sala de convivência, 4 quartos com 2 camas cada, 9 consultórios, tínhamos 2 salas de grupo, oficinas, refeitórios, auditório, pronto, isto era só para terem uma noção do espaço. Pronto, então a nível deste de intervenção e também fui fazendo assim um bocadinho de todas estas coisas. O CAPS foca-se então na intervenção em crise e depois no atendimento individual também. E depois também na parte da reabilitação, através de grupos e oficinas terapêuticas, depois através da ação no território, visitas domiciliários e na articulação com os serviços da comunidade. Como é que uma pessoa chega ao CAPS, no fundo? Como eu falei, é um sistema de porta aberta, é como os nossos CATs, não é? Qualquer pessoa pode chegar lá e ter uma avaliação. E, portanto, pode ir por procura espontânea ou então referenciada. Quando chega lá, é feito um acolhimento, eles chamam mesmo acolhimento, onde é feita uma história clínica, tenta-se compreender as necessidades desta pessoa e tenta-se avaliar a necessidade de intervenção urgente. Se a pessoa realmente tiver indicação para ser acompanhada no CAPS, é-lhe atribuído um técnico de referência. Este técnico de referência nunca é um médico, é sempre outro técnico, que é no fundo aquela pessoa que vai ser responsável pela criação de um vínculo terapêutico. Eles aqui falam muito da questão do vínculo no CAPS e vai, no fundo, tentar perceber as necessidades de um ponto de vista integrado, não é? Desta pessoa. E a partir daí, então, cria-se o chamado PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular. Eles dizem que é um projeto terapêutico, colaborativo, dinâmico, criativo, onde a existência complexa do sujeito assume um papel central.
E, portanto, isto vai desde abordagens farmacológicas, psicoterapêuticas, intervenção social, redução de danos, organização de rotinas, intervenções familiares, etc. Portanto, é um projeto que é orientado para objetivos, aumento da autonomia, reabilitação e reinserção social e a criação de um projeto de vida. Pronto, eu assisti então a atendimentos individuais, assisti a atendimento médico, de enfermagem, também da psicologia, da assistente social, também fui a algumas visitas domiciliárias. No CAPS, muitos doentes têm supervisão da medicação, tanto oral como injetável, que é gratuita e, portanto, vão diariamente. Pronto, depois é isso. Mediante o projeto terapêutico, há pessoas que podem ir todos os dias para o CAPS e ficar lá, ok? Quase como um centro de dia. Ou há pessoas que, pronto, vão uma vez por semana, uma vez por mês, ou uma vez por, dependendo de a necessidade que precisam e as consultas que precisam, não é? E depois também se ajustam muito as atividades, consoante o perfil da pessoa. Depois, intervenção em crise. Isto existe, como eu falei, tanto no regime diurno como no regime noturno, e eu acho que isto é uma mais-valia e uma grande diferença que eu notei em relação a Portugal, não é? Porque os doentes que são acompanhados neste serviço, não é? Quando descompensam, vão à equipa que os conhece, não é? Portanto, tem essa possibilidade, porque é um serviço de porta aberta, não tem que ir a outra urgência, não sei onde, com uma equipa que não os conhece, e aí a intervenção é muito mais eficaz, porque a pessoa conhece o doente, conhece quais são os fatores de descompensação, tenta atender e articular com os familiares e com a comunidade, e quando não consegue conter em ambulatório, se existem aquelas camas que eu falei, o doente fica no CAPS. E, portanto, isto aqui não é uma lógica de internamento, é uma lógica de contenção de crise, no máximo até 14 dias, para tentar voltar a levar o doente para a sua comunidade. E caso não se consiga, obviamente, gerir, esta pessoa pode ser depois enviada para um serviço de psiquiatria. Pronto, isto aqui eram só as reuniões de passagem de turno, portanto, todos os dias, todas as manhãs do CAPS começam com a equipa toda junta, com os enfermeiros que fizeram noite, e no fundo este é o quadro onde as pessoas que estão internadas, não é? Que estão lá a ficar, temos aqui os nomes e basicamente se discute um bocadinho o que é que aconteceu no turno anterior. Pronto, e depois aqui também os técnicos do CAPS vão se dividindo. Há uma coisa muito engraçada que eu também achei tipo hilariante, que é eles têm a parte da convivência, eles chamam convivência, que é aquela salinha que eu falei, que é uma salinha no início, onde muitos doentes acabam por ir todos os dias para lá e ficam lá, tipo, basicamente naquela salinha, a ver televisão ou só a conviver, não é? E então, todos os dias de manhã, vocês podem ver aqui almoço às 12 e às 13, pronto. Não, aqui é acolhimento, exatamente, acolhimento, manhã e tarde. Todos os dias há alguém que está responsável por estar no acolhimento. Geralmente podem ser internos ou podem ser outros técnicos. E o que é estar no acolhimento? É estarem lá só com as pessoas, a manhã toda. Não fazer praticamente nenhuma atividade de escritório, ou outro tipo de atividade, é só estar lá com os doentes. E eu fiquei muitas vezes assim, eu só ficava lá na convivência com os doentes a conversar. E era muito interessante ter aquela relação de horizontalidade em que eu não era médico, eu era só alguém que estava ali a conversar. E eles diziam muito: olha, tu acabas por ter muita informação dos doentes nesse ambiente, porque não precisas estar a fazer uma consulta médica no gabinete, vai só falando com as pessoas e recolhes muita coisa. Portanto, achei mesmo muito interessante. Depois, os grupos terapêuticos que eu falei, tinham desde grupo de pronto, eram grupos semanais, ok? Tinha desde grupos de autocuidado, que era um bocadinho mais falar sobre o autocuidado, às vezes pintavam-se as unhas, faziam-se cabelos, pronto, coisas assim. Depois o grupo de educação física, em que se fazia algum tipo de atividade física. Eu não sei se vou conseguir abrir isto, acho que não. Vocês conseguem ver isto? Pronto, isto era aqui um vídeo, porque fora do complexo existem umas máquinas de fazer exercício, pronto, que são máquinas também do centro de saúde, então eles podem ir para lá. Pronto, depois temos tinha o grupo da capoeira e do samba,
equipa de futebol que foi também feita com as pessoas mais jovens do CAPS, o grupo de expressão corporal, grupos de familiares, grupos de redução de danos, grupo de ouvidores de vozes e depois assim uns grupos mais de artes, não é? De pintura, artesanato. Pronto, eu pus aqui a negrito os grupos que eu fui mais, portanto eu fui muito ao grupo de expressão corporal, que era muito giro, que era assim um grupo de teatro, onde se fazia muito trabalho com o corpo, quem fazia era um rapaz do teatro, muito trabalho com o corpo, muito trabalho de meditação ativa, de coordenação motora, era muito giro. Depois o grupo de redução de danos também era um grupo semanal, que não se fazia só no CAPS, mas também se fazia nos centros de saúde e noutros lugares, assim da Rocinha, que era um bocadinho, é isso, tipo, redução de danos, era tipo falar sobre os consumos de uma forma a tentar minimizar, mas era sempre assim em grupo, também era muito interessante. O grupo de ouvidores de vozes, eu fiz aqui um slide sobre isso, porque também é um grupo super giro, que é um grupo onde as pessoas falam sobre as suas vozes. Ou seja, neste contexto em que, pronto, é um movimento que foi fundado na Holanda, e neste contexto de que os ouvidores de vozes são especialistas pela experiência, e é no fundo explorar a fenomenologia das vozes e tentar perceber o que é que, não é? A pessoa falar de uma forma segura, não tentar interpretar, acolher diferentes narrativas e interpretações, e acabámos muito por falar muito, sempre debater esta questão da religião, do divino, das questões místicas ou da psiquiatria, não é? Em que no Brasil realmente também há muitas religiões, não é? E era muito esta coisa de aceitação, estratégias de coping, as pessoas partilhavam como lidavam melhor com as vozes, era assim um grupo muito aberto e muito interessante. Depois, ações da comunidade. O CAPS também faz muito isto, que é conhecer muito bem o território, conhece muito bem as dinâmicas sociais, as vulnerabilidades, os desafios, as potencialidades. Tem um muito bom mapeamento sobre o que existe. Depois faz muitas articulações e encaminhamentos também para oportunidades para reinserção social e laboral. E dinamiza muitos eventos sociais. Por exemplo, eu cheguei a ir ao museu, no Rio de Janeiro, no centro. Fizeram um bloco de carnaval, que eu já não estava lá porque eu fiz o estágio de outubro a dezembro, mas fizemos uma festa de Natal super gira. Mas podem ver aqui, isto aqui são fotos do bloco de carnaval e em cima ali do museu. Depois também se fazem oficinas de geração de renda, não é? Onde se realizam grupos de reabilitação psicossocial com foco na reinserção e no mercado formal de trabalho. E depois, desculpem, estou com uma tosse. E depois, há muito também esta articulação, como eu falei, com o centro de saúde, em que o CAPS vai 1 a 2 vezes por semana aos vários centros de saúde e tenta fazer consultas em conjunto, muito nesta questão de compartilhamento e de corresponsabilização dos casos com os médicos de família, portanto há uma partilha muito próxima dos casos. Pronto, só para dizer aqui, também na Rocinha eu fui visitar as chamadas residências terapêuticas, porque no meio disto tudo da psiquiatria comunitária no Brasil, fizeram-se as chamadas residências terapêuticas, que são, no fundo, apartamentos em que tentam colocar doentes que estão hospitalizados em hospitais psiquiátricos há muito tempo, décadas, não é? Provavelmente, já estabilizados do ponto de vista psiquiátrico. E, portanto, este é um dos apartamentos. Esta senhora aqui esteve hospitalizada durante décadas e neste momento vive com mais quatro doentes aqui neste apartamento. Tem apoio da assistente social e também de assistentes operacionais que vêm cá à casa e tem apoio do CAPS, pronto, que muitas vezes fazem visitas domiciliárias. Isto também acaba por humanizar muito e eu gostei muito de ver isto, não é? Porque, no fundo, estes doentes tinham muita conexão com a equipa, muito vínculo, eles iam fazer passeios imensas vezes, fins de semana fora, era assim uma coisa mesmo engraçada.
Pronto, eu só para vos dizer que este estágio, pronto, acho que foi muito bom, não é? Acho que dou uma nota 10. Pronto, a nível de. Lá está, eu acho que é isso. Acho que se eu tivesse visto esta opção antes, provavelmente não teria ido, porque era questão de ser uma favela, Rio de Janeiro, parece uma coisa bastante perigosa. No fundo eu só me senti perigo. O CAPS acaba por ser no início da favela. A favela da Rocinha é uma favela que está pacificada. Claro que às vezes acontecem coisas, não é? Já cheguei a ir a fazer visitas domiciliárias e a passar por pessoas armadas, coisas assim, mas no fundo eles respeitam muitos profissionais de saúde. Acaba por ser uma favela muito turística, em que vão muitos turistas visitar. Como é no início da favela, é uma rua acaba por ser muito movimentada, com muito comércio, tem cabeleireiros, tem um monte de coisas, pronto. Muito comércio mesmo. E o que eu gostei mais deste estágio é que realmente vi muita horizontalidade, assim, o pessoal do CAPS tem muito orgulho mesmo nesta luta antimanicomial. Perguntaram-me muito como é que está a nossa luta a nível de ativismo. E eu perguntei, mas que luta? Pronto, eles ficam muito, e não têm muito assim uma vontade muito grande de trabalhar, muita leveza. Eles valorizam muito o vínculo terapêutico, valorizam muito mais o contexto psicossocial. Por isso é que eu nem falei muito de diagnósticos, porque no fundo eles não, não discutem tanto diagnósticos, pronto. Se calhar é uma coisa má se vocês quiserem ir no ponto de vista de ver muitas patologias, ver muita diversidade. Aqui vocês veem, mas se calhar não é o foco, é outro tipo de foco. Pronto, contacto com a cultura é muito importante, muito rico, também contacto com a história da psiquiatria, e no fundo permitiu-me ter uma melhor noção sobre a organização dos cuidados em psiquiatria e o que é que faz ou não sentido, e como algumas coisas que eu nunca tinha pensado poderiam fazer sentido, e pensar muito sobre porque é que não se faz aqui. Pronto, no fundo é isto. Pronto, em relação também a contactos, se quiserem, obviamente que eu tenho alguns contactos que vos posso dar se tiverem interesse. E acho que aqui no Rio de Janeiro, mesmo quando fui para o IPUB, não me pediram quase documentação nenhuma, foi tudo muito informal. Muito ao contrário dos vossos, aqui é muito. Venham, claro, estão à vontade. Não é um estágio em que as pessoas costumam vir muito. Portanto, é isso. Obrigada. Como é que eu despartilho isto? Aqui. Muito obrigado, Catarina, pela tua apresentação. Pronto, findadas as 3 apresentações, a noite já vai longa, mas ainda temos aqui se calhar 5, 10 minutos, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão que queira esclarecer com os 3 colegas. Estejam à vontade. Aproveitava. Não sei se me estão a ouvir. Estamos sim, Inês, força. Ok. Pronto, antes de mais, obrigada aos três pelas apresentações, foram mesmo muito ricas e muito diferentes. Eu queria perguntar aos colegas que estiveram no Brasil, como é que foi, pronto, aquela parte mais prática de arranjar alojamento, em que tipo de sítios é que ficaram, pronto, essa parte mais logística da coisa, ou seja, alojamento, depois transporte para o hospital, e também nesse contexto, pronto, se fora do contexto profissional, do âmbito profissional, e isto é uma pergunta que eu faço sempre quando penso no Brasil, é se realmente, pronto, se sentiram seguros quando circulavam para outros fins que não para o trabalho, e mesmo também se calhar no dia-a-dia para o trabalho, mas que não, pronto, por exemplo, tu, Catarina, abordaste um bocadinho isso, que quando ias em contexto profissional sentias sempre muito segura, mas fora desse contexto também se sentiram seguros, ou se houve assim alguma coisa que, pronto, vos preocupasse assim algo fora pronto, daquilo que já estariam à espera. E pronto, também se há alguns pormenores mais práticos, pudessem falar um bocadinho dessa parte. Era isso, obrigada. E parabéns pelas apresentações aos três. Sim, eu se calhar posso já falar. Pronto, eu acho que eu fui com o meu namorado é do Rio de Janeiro, portanto isso também me facilitou bastante a adaptação, apesar de depois eu não estava a viver com ele, portanto ele foi viver para a casa da mãe, que é bastante, tipo 1 hora e tal do sítio onde eu ia trabalhar, portanto
eu consegui ficar num alojamento de uns amigos que por acaso tinham a casa livre e foi bastante mais fácil. Nas primeiras 2 semanas senti-me muito insegura, vou ser sincera. O Rio de Janeiro, pronto, foi mesmo um choque para mim, porque pá, a questão da questão da pobreza, da quantidade de sem-abrigos, da quantidade de pessoas que iam remover o lixo em todo o lado. Há assim, a nível social, há muitas diferenças. E no fundo é verdade, uma pessoa tem que andar sempre muito bem, muito atenta. Portanto, eu acho que se conseguisses ir para um destes países com mais alguém, mas eu estou a falar como mulher, não é? Se calhar, se fosse homem, se calhar dizia outra coisa. Mas depois, passado 2 semanas, acabei por me adaptar bastante bem, ou seja, apanhava o metro, saía e tinha que andar tipo 10, 15 minutos até ao hospital, porque eu no início estive no hospital para aí 2 ou 3 semanas ainda. E percebi que havia um caminho mais ou menos movimentado, portanto fazia tranquilamente, sempre atenta, claro. Depois também conheci muitos internos, fiz muitos amigos, portanto foi muito mais fácil para mim estar. Nunca ia passear sozinha, por exemplo, raramente ia, ou se ia, estava muito atenta. Mas sim, acho que São Paulo nisso acho que deve ser mais tranquilo, dizem que pronto. Mas lá está, senti-me na Rocinha, por exemplo, sentia-me mais segura do que noutros sítios do Rio. Não sei porquê, porque lá está, eu acho que há mais assaltos em sítios mais turísticos, no fundo. Ou seja, acho que eu partilho em várias coisas aquilo que a Catarina disse. Acho que eu fui para São Paulo sozinho, não tinha mesmo lá ninguém, e a questão é mesmo, ou seja, achei que as 2 primeiras semanas de adaptação, acho que foi assim, sobretudo acho que é o choque da realidade, porque é uma cidade completamente diferente. Eu fui algumas vezes ao Rio de Janeiro enquanto estive lá em São Paulo, e de facto há uma diferença grande. E acho que uma das principais diferenças é o facto das favelas de São Paulo não serem no centro, ou seja, são à periferia da cidade. São Paulo é enorme, mas as favelas e as zonas são todas mais à periferia, ou seja, eles dizem-te logo que, ok, há determinadas zonas que não vale a pena ir, porque é um bocadinho mais perigosa. Do ponto de vista mesmo a zona do hospital é bastante central, é mesmo ao pé da Avenida Paulista. E portanto eu não me sentia, ou seja, as primeiras 2 semanas sentia-me assim um bocado sempre meio tenso, meio desconfiado. Portanto, diziam-me sempre: não podes mostrar coisas de valor, não podes andar com o telemóvel na rua. Portanto, nunca tirava o telemóvel, sempre muito a olhar a ver quem é que vinha atrás, quem é que não vinha. Mas depois, ou seja, a primeira semana, primeiros 10 dias, acho que depois a coisa foi entrando um bocadinho no ritmo. Eu optei por ficar, portanto, eu arrendei um estúdio perto do hospital. Portanto, no fundo, pagava assim à volta de 600 e qualquer coisa euros por mês. Foi através do Airbnb. E até há preços mais ou menos em conta para depois quando as estadias são mais longas. E aquela zona de São Paulo é das zonas assim, é a zona nobre de São Paulo, ou seja, são Airbnbs um bocadinho se calhar mais caros do que no resto da cidade. Mas a mim permitia-me ir a pé. E, portanto, eu demorava mais ou menos 20, 25 minutos a chegar ao hospital. E isso era bom porque assim poupava na parte dos transportes, poupava no sentido de ter que, pronto, aquela questão das armas, porque às vezes diziam, pronto, há linhas do metro que são assim um bocadinho mais duvidosas, apanhar alguns autocarros também, pronto, é preciso, é seguro, mas tens de estar sempre. Eles tinham muito uma expressão que me diziam sempre que é, você não pode estar dando mole. Dando mole é um bocadinho, ou seja, não se notar que é turista, não estar sempre assim, sei lá, especado assim a olhar para o lado, ou sempre assim um bocadinho com a cabeça no ar. Eles dizem, não, concisa, pá, é para ir para o hospital, é para andar em frente, não olhar para trás, não ficar parado na rua, porque é uma cidade de facto muito, muito frenética em termos de movimento, as pessoas andam sempre de um lado para o outro, e portanto, no fundo, achei que acho que do ponto de vista da segurança nunca tive nenhum problema. Pois claro, há sempre coisas que eu acho que é preciso ter atenção, do ponto de vista de não mostrar coisas de valor, e mesmo à noite, ou seja, eles tinham também uma regra que me foram dizendo, que é, pá, a partir do momento em que em que o sol se põe, é sempre de Uber para todo lado. Nós íamos sair várias vezes à noite, aí mesmo não sendo muito, muito longe da minha casa, eu às vezes dizia assim, bom, agora também são 10 minutos a pé, eu vou já. E eles, não vai a pé, você não vai a pé, não sei o quê, a gente partilha aqui um Uber, é mais fácil, ou seja, acho que tendo esses cuidados, nunca andar sozinho à noite, na rua, sempre ter as coisas, portanto, andar o mais discreto possível, não exibir coisas de valor, acho que é o suficiente
para as coisas correrem bem. O centro de São Paulo, o centro histórico, e agora quando a Catarina estava a falar de ver pessoas muito sem abrigos e pessoas a mexer no lixo, portanto, assim, a tradução mais da pobreza mesmo a sério, no centro de São Paulo histórico vê-se isso. Eu ia algumas vezes passear ao centro de São Paulo, mas tentava ir sempre acompanhado, para não ir sozinho. Depois, entretanto, quando fui conhecendo outros internos e tal, íamos para lá. Mas, de facto, é assim uma realidade muito... Porque o centro histórico de São Paulo não tem nada a ver com a Avenida Paulista, com aquela zona nobre da Oscar Freire e Ferreira César, que são zonas mesmo onde há aqueles edifícios, aqueles arranha-céus enormes. É uma zona mais degradada e, de facto, com muito mais sem-abrigos. Portanto, é tudo uma questão mesmo de cuidado, mas do ponto de vista mesmo da segurança, nunca senti estivesse inseguro, mas também porque não me punha propriamente a arriscar muito também. Eu não ia assim, para sítios, eu acho, onde fossem assim um bocadinho mais perigosos. E depois também a pessoa lá percebe-se, ou seja, fazer alguns trajetos e as próprias pessoas vão-te avisando. Dizer assim, se calhar não faças este trajeto a pé, é melhor ir de metro ou vai de Uber. Porque há determinados trajetos a pé que não convém fazer. Mas depois, à partida, à medida que se vai conversando, eles também vão avisando. Mas a partir do momento em que se começa a conhecer mais pessoas e pessoas que são de lá, eles guiam-te muito mais facilmente. E acho que foi isso que eu senti. Por isso, mas percebo o receio, porque eu quando estava para ir era toda a gente a dizer, não, tens de ter muito cuidado, vais ser assaltado, o que é que vai acontecer? E eu sempre assim um bocado, pronto, acho que não, mesmo doentes pessoas daqui, ou seja, sei lá, doentes do hospital, dizer assim, então vai para São Paulo, doutor, eu indo lá, aquilo é mesmo terrível, eu fui assaltado várias vezes, eu ia no carro, apontaram uma arma ao pescoço, à cabeça, aí mesmo alguns colegas, professores lá, sei lá, professores, médicos dos ambulatórios também diziam, contavam-se naturalmente, não sabem o que aconteceu, às 10 da manhã fui assaltado, estava parado no semáforo, chega um gajo a dizer, passa para cá o anel, passa para cá a carteira, ou seja, eles encaram aquilo com alguma naturalidade, lá dentro, porque é o hábito, mas em 3 meses que lá estive, nunca senti nada, nunca fui vítima assim de nada mais violento. Via acontecer, mas isso são outras histórias, mas de longe. Mas que tenha sido algo, não. Portanto, acho que sim, acho que com segurança e tomando as precauções necessárias, acho que tem tudo para correr bem. Obrigada. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Ora, não havendo aqui nenhuma questão, eu vou só fazer aqui uma pequena questão ao Afonso, que nos foi falando várias vezes da questão da Irlanda ser um país mais litigioso, que obrigava aqui à prática de uma psiquiatria mais defensiva. Pronto, e era só aqui tentar perceber que repercussões é que sentiste deste litígio todo na prática concreta da psiquiatria. Pronto, eles nota-se em todo lado, mas provavelmente onde é mais evidente é nas aplicações da lei de saúde mental deles, que é muito mais estrita, um, exige a contenção farmacológica coerciva. Eu nunca vi ser feito. É uma coisa muito rara. Não que não existissem situações que talvez indicassem, mas porque aquilo é extremamente guardada para a última instância. Eles lá têm as salas de contenção ambiental, utilizam muito mais o seclusion em vez da contenção mecânica ou farmacológica. Os doentes vão para uma sala espairecer um bocado. Mas também se notava muito nos profissionais que iam sempre fazer as coisas de certa maneira, pelo cuidado, fazer as coisas muito certinho, de acordo com os protocolos do hospital, ou de acordo com as orientações, com as guidelines do NHS, ou com alguma guideline específica irlandesa. É claro que quando eu conto isso, se calhar não parece muito diferente da nossa prática habitual, mas notava-se lá que, pronto, eles eram mais estritos com isso. E com a documentação, era tudo muito mais uptight. Ok, certíssimo, muito obrigado. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Não havendo e com o avançar das horas, acho que podemos dar por encerrada mais esta sessão do DSN 5TR.
Pronto, queria agradecer então a presença de todos, mais uma vez, reforçando o agradecimento aos colegas oradores desta noite pelas 3 excelentes apresentações, que serviram aqui também até para demonstrar 3 formas distintas de ver e até praticar a psiquiatria. Pronto, agradecer a todos os elementos dos órgãos sociais da APIP pela organização destes ciclos de webinars, sem não esquecer aqui um agradecimento aos nossos patrocinadores, à farmacêutica Janssen e ao projeto editorial Edições Parsifal. Por último, queria relembrar então as próximas sessões, que a 28 de novembro temos pelas 21h30 a última sessão do ciclo de webinars Diálogos sobre a Mente, dedicado à neuropsiquiatria, com o tema Demências de Corpus Leve, que será lecionado pela professora doutora Isabel Santana. E a 19 de dezembro, pelas 21h30, temos também a última sessão deste primeiro ciclo dos Diálogos sobre a Mente de Testemunhos Reais, com a apresentação de mais 3 estágios realizados no estrangeiro. Contamos convosco nestes 2 webinars e da minha parte só me resta então agradecer mais uma vez pela vossa presença e desejar a todos e a todas uma boa noite. Até à próxima. Obrigada. Tá, obrigada. Obrigado, até à Boa próxima. noite, até à próxima.